Cara comunidade, hoje, dentro do mês vocacional, a nossa igreja dirige uma atenção especial para a vocação sacerdotal. E nós, como igreja, queremos sim orar pelos sacerdotes, pelas vocações sacerdotais, para que sempre tenha esse ministério na igreja, para que possa conceder ao povo de Deus as graças dos sacramentos, do batismo, da Eucaristia, da confissão, dos sacramentos que nós precisamos para a nossa caminhada de salvação. Queria compartilhar com vocês algumas coisas da minha vocação. Sempre, talvez seja bom saber um pouco a comunidade, a história da vocação do padre, mas a vocação é sempre algo muito misterioso. Se eu fosse realmente me deter aqui na história da minha vocação, teria muitas coisas para contar. Eu queria me deter em alguns aspectos. Eu venho de uma família, graças a Deus, católica, muito engajada na igreja. Meus pais sempre foram muito dedicados à igreja. Eu sempre vi ao longo da minha vida esse testemunho dos meus pais. E sempre, meus pais, vocês sabem, tiveram 14 filhos. E todos nós fomos educados na fé católica. E desde pequenos, desde pequenino, quando a gente era pequeno, papai e mamãe levavam a gente para a missa. Estou vendo algumas crianças aqui de colo. Papai e mamãe nos levavam já no colo para a Santa Missa. Eu estava lembrando há poucos dias, mamãe dizendo para a mamãe que quando a gente, lá no nosso bairro, em Parnaíba, ia para a missa, para a capelinha, eu deveria ter assim, uns 4, 5 anos, saí de lá com 6 anos. Eu me lembro muito bem indo para a igreja, caminhando na areia. A rua não tinha ainda calçamento nem asfalto. Caminhando na areia e olhando para o meu sapatinho. Eu achava lindo o meu sapatinho. E aquilo me marcou tanto, aquela situação, a tal ponto que quando eu vejo uma criança pequena, eu sempre gosto de dizer, mas seu sapatinho está muito belo. A criança fica toda felizinha, não é? Pois eu venho então de uma família católica, bem envolvida mesmo, muito envolvida na igreja. Mas os meus pais nunca me pediram para eu ser padre. Isso não foi algo assim que meus pais ficaram dizendo, vai ser padre, que bom seria de ter um filho padre. Nunca ouvi essa história dentro de casa. Então eu cresci, nós viemos aqui para Fortaleza, eu tive a minha educação normal, como todo mundo, mas eu não pensava ser padre, isso não passava na minha cabeça. Alguma coisa assim, muito rápida, pelos meus 16, 17 anos, mas eu não pensava ser padre, diferente do Frei Roberto, que também teve muita ligação com a minha família, que ele desde pequenininho, ele queria ser padre, e pequenininho celebrava a missa dele para os gatos, não é? Então era assim um negócio, tem gente que tem uma vocação assim mesmo desde pequeno, não foi assim na minha história. E as coisas foram se construindo de uma forma muito lenta. Mas, para mim, uma das coisas que me marcou muito foi quando, aos 14 anos, eu resolvi ler o Evangelho de São Mateus. E é muito interessante a gente tendo contato com a Palavra de Deus. A Palavra de Deus fala para a gente de formas muito diferentes, não é? E eu estava lendo o Evangelho de Mateus, por incrível que pareça, de todo o Evangelho, porque as bem-aventuranças são muito belas, não é? E chama muita atenção da gente, mas o que mais me marcou, quando eu li o Evangelho de Mateus pelos meus 14 anos, foi que Nosso Senhor chegou para São Mateus, ele estava na cobradoria dos impostos, e disse simplesmente, vem. Aí o texto diz que o Mateus se levantou, deixou tudo e seguiu Cristo. Mas eu ficava, muitas vezes depois, impactado com essa palavra. Eu ficava pensando, mas como é que pode um negócio desse? A pessoa chega e diz simplesmente, vem, e o cara se levanta, deixa tudo e vai seguir Nosso Senhor. O que foi que aconteceu? Então esse negócio me provocava, me questionava. Como é que ele conseguiu seguir o Cristo com tão pouca coisa? Então, esse chamado
de São Mateus me provocou muito. E olhando a minha história, eu me sinto chamado por Cristo, nesse chamado que Nosso Senhor fez para São Mateus. E quando Nosso Senhor chamou São Mateus para ser apóstolo, eu sempre me via assim, que era para pregar a sua palavra, me viu que vinha mais forte para mim, era pregar o Evangelho. Então me vinha também muito no meu coração de pregar a palavra de Deus de alguma forma, mas jamais pensei que seria como padre. Jamais pensei, era uma coisa muito... Não existia essa perspectiva na minha vida. A minha perspectiva era um dia ser pai, formar uma família. Graças a Deus também eu venho de uma família muito ajustada. Tenho um exemplo dos meus pais e queria também poder continuar a ter uma família, quem sabe com o exemplo que meus pais me deram. Então, aquele negócio me provocou muito, mas também me ajudou demais assim na caminhada, porque eu fui querendo pregar a palavra de Deus, saber como eu poderia pregar. Foram coisas bem lentas na caminhada e apareceram para mim diversas possibilidades de vocação, mas sempre eu discerni assim, não, a minha vocação tem que ser para pregar a palavra de Deus. Eu não posso entrar numa comunidade que a coisa principal não seja a palavra de Deus. Fui vivendo a minha vida assim. Eu, no segundo grau, tive a felicidade de estudar no Colégio Cearense dos Irmãos Maristas, e na sala, sempre ao início da aula, do começo da manhã, tinha uma oração que era passada em todas as salas pelo diretor, irmão Luiz. E aquele negócio da gente se recolher em oração ia também me colocando aos poucos a semente que Deus queria algo de mim. E na sala tinha-se uma gravura de um Cristo apontando para a gente, dizia assim, com a frase, eu conto contigo. Aquele negócio me incomodava bastante. Aí eu disse, será que ele conta comigo? Como é que ele conta comigo? E ficava essas coisas me interrogando. Também no colégio tinha uma capela, diversas vezes no intervalo. Naturalmente, não era só uma coisa calculada, era uma coisa natural. Eu ia para a capela, ficava lá rezando, diante do Santíssimo. Aquilo ali era uma coisa que eu gostava muito, achava muito bacana. Então eu tive a felicidade, na minha caminhada de jovem, de passar por um colégio católico, que dava uma formação católica. Infelizmente, hoje, nós perdemos muitos colégios católicos. Os colégios, né, às vezes passam uma formação meramente humana, mas não tem aquele elemento da fé cristã católica. Mas eu tive essa felicidade. Lamento assim que nós católicos tenhamos perdido tantas escolas, colégios por esse faixo de 20 anos. Muitos colégios católicos fecharam aqui. E eu tive, assim, de uma certa forma, o desabrochar da minha vocação dentro de um colégio católico. Tive a felicidade também de participar de um grupo de jovens lá, e esse grupo também me ajudou muito a ir pensando na minha vocação. Até quando eu entrei no grupo de jovens, por volta quando eu tinha meus 18 anos, eu não estava pensando mesmo ser padre. Mas as coisas foram avançando dentro do grupo de jovens, dentro do serviço, e eu fui sentindo assim que seria bom eu ser padre, porque tinham tão poucos padres na vida, e de repente eu poderia ajudar. Aquelas coisas foram se elaborando na minha cabeça, mas como uma opção minha. Não era algo que Deus estava me chamando, era algo que eu estava. Assim como a pessoa resolve ser médico, ser advogado, ser uma ou outra coisa, eu estava também assim, resolvendo na minha vida o que eu estava pensando em ser. Então eu fiz um retiro, meu primeiro retiro em 80, eu fiz esse retiro para discernir a minha vocação, se era para eu ser padre ou não. Eu entendi que era para ser sacerdote. No primeiro momento eu estava pensando em ser capuchinho,
Depois eu fui para a comunidade da Nova Jerusalém, mas quando eu resolvi ser padre, eu queria ser padre no outro dia. Já queria ser padre, eu não sabia como é que fazia para ser padre. Não sabia que tinha que terminar o 2º grau, não sabia que tinha que fazer a faculdade de filosofia e teologia, não tinha a mínima noção de nada. Então, assim, eu queria ser padre no outro dia, mas eu passei 11 anos para me ordenar padre. Mas lá pelo 7º ano, eu tinha tanta vontade de ser padre logo, né? Mas quando fui lá pelo 7º ano, eu tive assim uma crise muito forte dentro da caminhada. Eu fui achando que esse negócio de padre não dava certo, não. Esse negócio da pessoa não ter família, não ter esposa, não ter... Não, esse negócio está errado. Aí comecei a entrar numa situação e eu rezava, e não conseguia resolver isso na minha cabeça. Porque eu achava assim que eu poderia, vamos dizer, casar é uma coisa, mas não ter um filho. Se eu não tivesse um filho, esse filho não iria ter outro filho. Eu não ia ter netos, é toda uma geração que era cortada. Eu não me via mais com direito de cortar gerações e gerações que poderiam vir atrás de mim. Eu entrei num parafuso. Foi muito difícil eu resolver esse problema. Então rezava e não tinha explicação para eu poder deixar de formar uma família. Isso para mim, então eu resolvi parar a vocação, a caminhada. Quando foi pelo 7º ano, eu parei a minha caminhada vocacional e fui retomar a minha vida, pensar em retomar meus projetos antigos, em me casar, em constituir família, fazer uma faculdade. Fui fazer medicina, fiz alguns anos de medicina nesse período. Mas, quando eu estive fora, assim, da caminhada de vocação para padre, eu fiz uma nova experiência. Foi uma experiência muito importante que eu fiz na minha vida, porque antes eu achava que era eu que tinha feito a opção de ser padre, eu que tinha escolhido. E eu fui fazer a experiência que era Deus que me chamava. Foi Deus que me escolheu. Então, assim, foi uma experiência muito, muito estranha dentro daquela crise que eu estava passando. Eu devo muito aos meus amigos da medicina, porque a faculdade de medicina, o pessoal fala muito da faculdade de medicina, mas a minha turma de medicina na época, eles foram grandes amigos meus, grandes amigos, fiz grandes amigos na medicina. E a amizade deles me ajudou a retomar a caminhada para o sacerdócio. Então, como foi que eu resolvi esse problema de não ter filho? Depois de muito pensar, não foi uma coisa, vou falar aqui bem rápido, mas não foi uma coisa rápida assim. Foi uma coisa que foi muito rezada, foi muito pensada, muito sofrida. Num determinado momento, quando eu me sentia num labirinto sem saída, eu me deparo com o exemplo de São José. São José, para mim, foi uma grande luz. Uma grande luz. Porque São José era um homem também saudável. Tinha os seus planos de vida, ter a sua esposa, ter seus filhos. E de repente aconteceu com ele algo inesperado. Dele não ter filho e adotar o Filho de Deus. Então, na vida de São José, ele teve que renunciar aos seus sonhos, aos seus projetos, para assumir o projeto de Deus. Então, olhando para São José, eu vi que era possível não ter filho, por causa da vontade de Deus. Agora, por que Deus queria que eu não tivesse filho? Eu não tinha explicação racional para isso. Eu vi apenas uma questão da fé. Eu vi apenas uma questão de fé. E por causa da fé que eu olhei para São José e vi essa luz, eu aceitei não ter filho. Eu aceitei não constituir família. Então São José, ele foi assim, na minha caminhada, muito importante para eu poder assumir a vocação de padre. Quando eu assumi a minha vocação, retomei de queria voltar para a vida de padre, aconteceu uma coisa inesperada na faculdade de medicina. Eu estava fazendo da medicina quando eu resolvi voltar.
E a minha turma sabia que eu tinha sido seminarista e tal, não sei o quê. E estávamos lá caminhando. Quando eles souberam que eu ia voltar para o seminário, eu estava ali no campus da medicina ali do Benfica, aí eu estava vindo numa direção e a turma toda na outra direção. Eu estava com um dos meus amigos da turma. Eles me arrodearam. Eles perguntaram assim: Marcos, você vai deixar a nossa turma? Você vai nos trair? Aí eu fiquei assim, sem saber o que dizer. Você vai deixar a nossa turma para ser padre? Mas você também pode servir a Deus como médico. Aí eu fiquei sem saber o que dizer. Sem saber o que dizer. Eu disse para eles: olha, eu não sei como explicar isso para vocês. Eu não tenho explicação, mas só sei que Deus está me chamando e eu vou. Então, assim, teve essas situações, não é? Mas um grande problema para mim, então, para a minha decisão, foi não ter filho. Mas esse negócio de ser padre, gente, a gente vai aprendendo a ser padre, não é? A gente vai aprendendo a ser padre. Estou ainda aprendendo a ser padre. E na caminhada, foram acontecendo coisas para mim muito inesperadas. Já teve épocas que eu já falei muito sobre a beleza de ter filhos. De um casal ter filhos. Que infelizmente é algo que a gente vai perdendo entre nós. Às vezes as pessoas se casam, passam 5, 8, 10 anos sem ter filhos. E quando a pessoa recebe o sacramento, tem lá: você está aberto a aceitar os filhos que Deus lhes der. O pessoal diz que sim, depois se fecha. E a vidente Jacinta dizia que tinha certos casamentos que não eram agradáveis a Deus. Quer dizer, as pessoas se casam e se fecham. Se fecham a ter filhos, ficam lá só entre eles e não se abrem para ter filhos. É uma coisa que vai ficando cada vez mais complicado. Mas aí o que foi que aconteceu? Eu no ministério, uma outra vez, eu comecei a falar da beleza de ter filhos. E às vezes casais chegavam para mim e diziam assim: padre, nós resolvemos ter mais um filho por causa da sua palavra. Então essas coisas me emocionaram muito na caminhada, porque por causa do meu ministério, eu não tive meu filho fisicamente, mas eu tenho vários filhos que nasceram por causa da minha palavra. Então a gente vai vendo que de fato o padre é um pai espiritual, não só assim de pregar, de falar, mas às vezes de fazer nascer mesmo. Aqui mesmo na paróquia, eu tenho exemplos bem interessantes que eu queria concluir com isto. Vocês sabem que eu falo muito contra aborto. Inclusive, a missa é transmitida pelo canal no YouTube, e pelas regras desse canal não se pode falar contra aborto, porque pela inteligência artificial, o logaritmo, ele diminui a propagação do canal, mas não me interessa isso. Não vou deixar de falar. Vocês podem prestar atenção que tem certos canais que não falam sobre isso. Mas eu falo, se vai ter problema lá na comunidade, não me interessa. Então, assim, eu falo muito contra aborto, já falei muito aqui na paróquia. Aí, normalmente, quando eu falo contra aborto, gente, às vezes eu falo no domingo, porque para mim é um assunto muito caro, e eu não vou ficar, me perdoe, gastando saliva, às vezes, com pouca gente na missa da semana, que é para mim um assunto muito desgastante. Então eu prefiro que várias pessoas escutem no domingo. Mas aconteceu anos atrás, que eu não sei porquê, eu resolvi falar sobre aborto numa missa da semana. Havia uma escola aqui, professores da escola, de uma escola, e eu resolvi falar sobre aborto. Falei e tal, vendi meu peixe. Passaram assim 1 ano, 2 anos. Eu me encontrei com uma mulher aqui numa reunião e ela disse o seguinte para mim: padre, eu tenho uma irmã que ia abortar o filho. E todos nós da família nos mobilizamos e nos reunimos
para que ela não abortasse essa criança. E ela disse que iria abortar, porque o namorado dela a abandonou com o filho. Ela disse que ia tirar a criança. Então, todos nós da família nos mobilizamos, falamos, dissemos tudo que podíamos dizer. Ela estava decidida a abortar. Ela veio para aquela missa com o senhor, padre, e ela saiu da missa com a cabeça ao contrário, dizendo que ia ter o filho. E padre, essa criança, o senhor já batizou. Já batizei? Já. Ela mora onde? Ela mora aqui perto. Mande chamar essa menina com essa criança. A mãe chegou com a criança e com outro filho. E chegou com a criancinha que já devia ter um pouco, mais ou menos 1 ano. Aí ela disse assim, ela veio conversar comigo, padre, foi essa criança que eu tive, que o senhor batizou. Eu me lembrava perfeitamente daquela criança que eu tinha batizado, porque a meninazinha tinha um cabelinho assim, para cima, muito espetado, e eu me lembrei na mesma hora quem era a criança. Eu peguei a criança, coloquei nos meus braços, a mãe tinha dito, padre, eu tenho tanto amor por essa criança que o senhor nem imagina. Eu peguei a criança nos meus braços e disse, essa criança é minha filha. Essa criança é minha filha. Naquele período, eu tive sofrido muitas perseguições por causa das palavras que eu falava contra aborto. Tive muitas perseguições, inclusive foram reclamar para o bispo sobre certas palavras que eu estava dizendo. Quando eu coloquei a criança no braço, eu disse, todas as perseguições valeram para que essa criança estivesse viva. Então, gente, eu acabei descobrindo que a gente faz uma opção, não é que a gente pensa que vai perder, mas a gente não perde. A gente, quando opta por nosso Senhor, é como Ele disse, Ele vai nos dar muito mais, 100 vezes mais em filhos, em esposa, em terra, em bens, com perseguições aqui e na outra a vida eterna. Na palavra hoje do Evangelho, nosso Senhor diz que onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. E eu entendo isto, que a vocação do Padre é uma vocação especial, tanto para mim, aumentar o meu tesouro no céu, como ajudar também todo o povo que me acompanha, que me escuta, e que caminhamos juntos, também de crescer a sua riqueza, onde nem a traça e o ladrão corrói ou roubam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, gente.